Qual que é a melhor alternativa para a conquista de uma casa própria para um jovem? Eu quero falar sobre esse assunto hoje. Eu sou Júlio Santos, sou especialista em educação financeira pessoal e familiar e também empresarial. E esse assunto é muito importante, muito relevante. E existem muitas discussões, né? Existe quem diga que é melhor morar de aluguel, comprar a casa própria. A maioria da sociedade financia a moradia. Você sabe que temos milhões de brasileiros que vivem em condições precárias de moradia. Tem outras pessoas que vivem a vida toda morando de aluguel. Então, qual seria uma boa alternativa, né? Principalmente para os jovens? Eu quero compartilhar isso com você, que talvez muito jovem não saiba, né? Você tem aí uma boa alternativa, é você adquirir a casa própria a partir do financiamento. Só que a partir do financiamento, muito provavelmente você vai comprar uma casa e você vai pagar de 2 a 3 casas, talvez até um pouco mais. E não é só isso, né? A conquista da casa própria ela tem que ser feita com um planejamento financeiro, porque existem detalhes na conquista da sua casa própria que podem levar você a comprometer muito a sua vida financeira. Não só no sentido do valor do financiamento, mas também do local aonde você escolhe e uma série de outros elementos, certo? Mas como eu disse, o assunto aqui é falar da conquista da moradia para os jovens. Então vamos imaginar jovens de 18 aos 30 anos, pessoas que vão estar começando a trabalhar. Então eu sugiro que o jovem comece a trabalhar o quanto antes, não existe nenhum problema em começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, é claro que hoje os pais evitam e poupam os filhos do trabalho, o filho vai trabalhar normalmente depois que terminar a faculdade, mas é muito saudável você começar a trabalhar mais cedo. Não só porque você vai ter a sua renda, mas também você vai se desenvolver pessoalmente, relacionalmente e também você vai iniciar a conquista da sua liberdade financeira mais cedo. Porque se você começa a trabalhar com 25 anos, é só a partir desse momento que você pode começar a poupar para conquistar a sua liberdade financeira. Se você começa a trabalhar com 18 anos, com 19 anos, você já ganhou 7 anos aí somente neste assunto, né? Então veja quanto é importante é o trabalho. E ninguém morre de trabalhar, ninguém fica doente de trabalhar, não é pecado trabalhar, não é sofrimento, não é exploração, um pai que coloca o filho para trabalhar. Essa é uma reflexão muito importante. Mas vamos lá. Então o jovem ele cresce aí com a ideia de conquistar a casa própria e a primeira alternativa é buscar um financiamento, né? Então ele começa a trabalhar, ou ele está solteiro, ou ele se casou, ele começa a juntar dinheiro e faz um esforço e compra sua casa financiada. Como eu disse, além de pela falta de informação, você pode ter embutido no seu financiamento custos que poderiam ser evitados. Então, mais uma vez, eu reforço a importância de você fazer um planejamento para adquirir a casa própria, mas você paga 2 ou 3 casas e leva apenas uma, né? E leva apenas uma que não vai estar acabada normalmente, mobiliada. Tem uma série de outros fatores que às vezes faz um planejamento, eu posso pagar X valor de parcela da minha casa própria. Só que quando você recebe a casa própria, né, você vai morar, recebe as chaves, você tem que reformar, você tem que fazer acabamento, daí você está num bairro mais sofisticado de onde você morava antes, e aí você vai ter outros gastos adicionais no seu padrão de vida. Então, busque fazer um planejamento financeiro. Mas existe uma alternativa muito boa, né? Que seja você solteiro, morando com os pais, é a melhor opção possível, e mesmo que você esteja casado, que é o consórcio imobiliário. O consórcio imobiliário ele tem uma vantagem que você vai pagar uma casa e um pouco mais. Uma casa e mais 20% do valor total, porque um consórcio ele tem taxa de administração, tem alguns custos, é evidente. A instituição que oferece o consórcio ela tem que ter uma remuneração também, mas é muito mais vantajoso. Se você estiver solteiro, o ideal é que você compre essa carta de consórcio e vá pagando sem muita ansiedade até aguardar a contemplação. Normalmente uma carta de consórcio, de acordo com o valor que você vai pagar, ela pode ter de 120 meses a 180 meses, que é de 10 anos, 120 meses a 180 meses, 15 anos. Pode ter de 12 anos também, né?
Mas, ok, se você, a questão é o seguinte, você quer gastar o seu dinheiro para adquirir a sua casa própria, pagando essa parcela, né, da sua carta de consórcio, ou você quer gastar o seu dinheiro com balada, com roupas, com tênis de grife, com passeios, né? É evidente que você não precisa abrir mão do seu lazer, mas eu quero falar de você equilibrar. Pessoas que têm inteligência financeira sabem equilibrar isso e vão priorizar. Porque na verdade, então nós falamos aí de 12 anos, vamos pegar em média. Dos 18, imagine com 30 anos você ter a sua casa própria. Quando a pessoa tem uma renda acima da média, ela pode acelerar isso por vários fatores, né? Normalmente o financiamento imobiliário as pessoas fazem 30 anos em 35 anos. Então se você fizer um financiamento com 18 anos, você vai acabar de pagar isso com 53 anos. Um consórcio imobiliário, eu disse aqui que ele dura no máximo 15 anos. Então com 33 anos você já terminou de pagar esse consórcio, já tem a sua casa e com valor muito menor. Ou seja, você conseguiu poupar para outras coisas. Tudo isso aí tem a ver com planejamento financeiro. É evidente que o consórcio tem alguns detalhes, então você não deve ir de bate-pronto agora numa instituição financeira e falar eu quero um consórcio. Existem vários consórcios, existem várias condições para cada empresa que oferece esse consórcio e existe a condição ideal para você. Existem alguns fatores que têm que ser analisados. Então eu sugiro que você busque, né, uma orientação mais especializada, faça esse plano com calma para adquirir. Mas eu diria, essa é uma ótima alternativa. Se você é um pai e tem filhos ou pretende ter filhos, isso também, porque tem muito pai que gostaria de deixar uma casa para os filhos. Então comprar um consórcio é muito bom. Então imagine que seu filho tenha 5 anos, você faz todo o seu planejamento financeiro, conversa com o seu cônjuge e começa a investir nessa casa própria do seu filho, com uma carta de consórcio. Você não tem pressa de ser contemplado, mas provavelmente com 20 anos já foi contemplada essa carta e você tem esse patrimônio para o seu filho. A palavra de Deus, ela fala, né, na Bíblia fala que os filhos de Deus deixam herança para os filhos dos seus filhos. Então essa é uma forma de fazer. Nós temos uma sociedade tão voltada para o consumo e às vezes nós gastamos o nosso dinheiro com tantas outras coisas e não pensamos nesse detalhe. Eu volto a dizer, isso não significa privação. Você pode ter qualidade de vida, pode viver bem, pode ter o seu lazer, os seus prazeres, mas normalmente as pessoas gastam, esbanjam com os seus prazeres e deixam de lado coisas importantes, por exemplo, a conquista de casa própria. Então eu quis compartilhar com você isso. Se você quer um atendimento, uma orientação especializada para conquistar a casa própria a partir de um consórcio ou de outras formas também, fazendo um planejamento financeiro, nós temos essa mentoria específica com essa finalidade. Em algum lugar desse vídeo você vai poder entrar em contato conosco para obter mais informações. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, é uma informação muito importante, muito relevante, e que você assine o nosso canal. Eu estou desenvolvendo outros conteúdos muito importantes para que você aprenda a usar o seu dinheiro e crie um plano consistente para conquistar a liberdade financeira. Um grande abraço, até o próximo vídeo.